Olá, o Gazeteiro está com Milton Alves, jornalista que escreve para N blogs no país todo e também ativista. O nosso contato com Milton Alves, a gente vai usar a sua experiência como analista político para repercutir com ele. Quinta-feira cinzenta, escura, preocupante para o país, prenderam o Queiroz. E o ministro da Educação pediu demissão, entre aspas, e ganhou um cala-boca com um cargo no Banco Mundial. Milton Alves, o que vai acontecer daqui para frente? Como você disse, foi uma quinta-feira animada politicamente e a gente sempre procura ir além da notícia, interpretar o bastidor, o que está atrás dos panos e da cortina desse palco. Primeiramente, registrar que o Weintraub nunca foi um ministro da Educação. O Weintraub é um quadro político oriundo do olavismo, foi aluno do Olavo de Carvalho, desconhecido, uma carreira acadêmica pífia, inclusive vários colegas seus abordam que ele passou no concurso na Universidade de São Paulo, um concurso que há contestação, e ele foi para o Ministério e não conseguiu aplicar nenhum programa. O programa que ele apresentou, o Futurice, rejeitado em bloco pela comunidade educacional e universitária. Ele praticava no Ministério apenas uma atividade política, uma militância política em defesa de ideias reacionárias, conservadoras e aquela demagogia da extrema-direita em defesa da família, em defesa do país, quando, na verdade, são entreguistas e não defendem família nenhuma, como estamos vendo agora a atitude do governo no caso do combate ao coronavírus. Se fosse o governo que defendesse a família, estaria defendendo isolamento social e garantindo recursos para a população mais pobre. Então, Weintraub era um elemento que integrava essa fauna política da extrema-direita que chegou ao poder junto com o Bolsonaro. A queda do Weintraub, uma primeira consequência, Zé Roberto, é que diminui muito a influência do Olavo de Carvalho na luta que ele chama ideológica dentro do governo Bolsonaro. Vai avançar no Ministério da Educação, tudo indica, os militares e o Centrão. Esses vão ocupar os cargos mais importantes, os cargos de chefia. O ministro interino que entrou aí, ele é um quadro oriundo da burocracia federal, da área econômica, mas quem vai ocupar nesse novo arranjo que o Bolsonaro procura fazer para fugir do impeachment, com medo do impeachment, é o Centrão. O Centrão já estava de olho nos recursos do Fundo Nacional da Educação, e há uma série de diretorias, é um ministério com muito recurso, com muita capilaridade. Então, esse ministério será, ao longo desse tempo, ocupado. Os militares também têm uma atuação nessa área educacional. Então, esse pessoal que estava lá, da extrema-direita, ligado ao Olavo de Carvalho, será enxotado. O Centrão vai entrar por necessidade política do Bolsonaro. E o Weintraub, ele se tornou uma peça incômoda, principalmente nessa última semana, quando ele apareceu de surpresa num ato com 15 pessoas, e onde ele repetiu aquela barbaridade que prenderia os ministros no domingo. Isso se tornou praticamente sustentável manter o Weintraub em função dessa guerra que o Bolsonaro trava com o Supremo, e ele está perdendo. Ele está perdendo. Vários apoiadores seus foram presos e ele tem, no fundo, um medo, pânico, um pavor da CPI das fake news. Agora, a segunda figura, que é a cara desse governo, que é a marca desse governo, que foi a hashtag mais comentada nesses últimos anos e meio, cadê o Queiroz? E o Queiroz estava bem guardado. Aquele cara que teve o isolamento social mais perfeito da humanidade.
Nem os presidentes e reis tiveram isolamento social que teve o Queiroz. Diga. E o Queiroz, eu fiquei sabendo hoje, não sei se já chegou até você, mas com certeza acho que sim, eu acho que existe um pouquinho de perseguição, Milton. Um exagero. A mulher dele está quebrada, ela recebe o auxílio emergencial. Sim, eu fiquei sabendo, e isso é uma cara de pau. Mas sempre esse governo que dizia que iria acabar com a mamata é o governo da mamata, é o governo das grandes negociatas, das privatizações que o Paulo Guedes quer fazer no meio da pandemia, quer vender a Eletrobras, uma empresa muito importante para o país, que na área essencial da energia, nenhum país está abrindo mão. Tá? Queiroz tem muito a dizer. O Queiroz é o elo, Zé Alberto, do bolsonarismo com as milícias do Rio. O Queiroz, é importante registrar isso, o Queiroz foi militar, foi da Polícia Militar, ele tem uma convivência de 40 anos com o Bolsonaro, foi funcionário, a filha estava no gabinete, lotada no gabinete do Bolsonaro em Brasília. Portanto, é uma ligação profunda. Não tem como desvincular Queiroz de Bolsonaro. E o Queiroz fazia o que o PC fazia para o Collor, o antigo esquema da Casa da Dinda. Ele arrecadava o dinheiro dos laranjas, ele arrecadava as propinas oriundas do trabalho, entre aspas, parlamentar do Flávio Bolsonaro, e ele sustentava a família. Inclusive, chegou dinheiro para a primeira-dama, comprovadamente, né, quando o COAF revelou as movimentações suspeitas. Ninguém nunca viu uma variante, nem um Gordini vendido pelo Queiroz. Né? Então, esse é o time do Bolsonaro. Essa é a cara do bolsonarismo. E o Queiroz tem muito a dizer. Se apertar o homem, pode ser que a gente descubra e chega no elo, inclusive, da morte da Marielle e dos esquemas, todos os esquemas nebulosos que envolvem a filha Bolsonaro. Agora, o Queiroz, vou te dizer, ele está correndo muito risco de vida. Ele pode ser um arquivo morto, como foi o Adriano, que foi fuzilado na Bahia em circunstâncias misteriosas, muito confusas. Hoje, houve comentários nos bastidores da prisão do Queiroz de que ele estava lá na casa do advogado, escondido, contra gosto dele. Tipo, um sequestro, entre aspas. Ele estava lá, não diria preso, mas obrigado a ficar lá para não estar aí no dia a dia da vida, do cotidiano. O Queiroz ele se tornou uma outra bomba ambulante. Você lembra que ele reclamou, em meados do ano passado, que ele não tinha proteção, que estava faltando ajuda. Ele gravou um áudio e vazou para a imprensa, inclusive para a Globo, para vários órgãos de imprensa no Rio, e isso apareceu nacionalmente. Ali ele estava pressionado e estava achando que a bucha ia estourar só nele, e o esquema mafioso, você sabe como. E depois o Queiroz some do radar. O Queiroz some do radar e o Brasil inteiro pergunta, inclusive o teu blog perguntava: cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? E se encontrou o Queiroz dentro, e coincidentemente, em Atibaia, essa cidade símbolo que virou daquela ficção que o Lava Jato criou, aquele sítio nunca foi do Lula, mas se encontrou o Queiroz em Atibaia, isso é fato. Queiroz em Atibaia, na casa do advogado do Flávio Bolsonaro. Inclusive, esse advogado já teve passagens pelo Paraná, se fala aí, naquele caso das bruxas de Guaratuba, daquela seita. Eles estavam envolvidos, Roberto, nisso aí. Então, é uma coisa muito complicada e vamos ver como vai se desenvolver a prisão e o inquérito em torno dessa personagem Fabrício Queiroz, que tem muito a dizer e revelar.